Quo vadis Domini? Essa é a pergunta que Pedro teria feito a Jesus num diálogo que eles tiveram nos portões da cidade de Roma, no período de 64 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Nero. E foi um reinado sangrento, perseguição encarniçada aos cristãos. Por conta disso, Pedro teria sido convencido por alguns de seus seguidores a fugir de Roma para não ser assassinado lá. E então ele está saindo de uma maneira furtiva na madrugada de Roma para não ser morto. Encontra um homem que está entrando na cidade e reconheceu que era Jesus. Então ele pergunta: onde vai, Senhor? Quo vadis Domini? E Jesus fala: eu vou para Roma para ser crucificado novamente. Se Paulo caiu do cavalo, eu acredito que aqui Pedro caiu em si e voltou e assumiu o seu sacrifício, assumiu o seu martírio. E é justamente para isso que Jesus nos preparou os seus apóstolos e nos prepara no capítulo 14, versículo 27, quando ele fala que deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Difícil, né? Até tomar um café para assumir essas palavras. Claramente que Jesus está se despedindo desse diálogo. E Jesus vai dizer aqui, ó: não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Humanamente falando, isso daqui seria impossível. Porque veja, os apóstolos, eles abandonaram tudo, literalmente tudo. Tudo. Pedro deixou até a esposa para trás. Claro, houve um consenso entre eles. Mas deixou tudo para seguir. E de repente agora eles estão prestes a perder o seu pastor. Eles apostaram todas as fichas naquela mão que eles tinham, que era Jesus. E agora Jesus está prestes a, aspas, abandoná-los ou ser tirado deles. Jesus aqui está preparando-os, dizendo, ó, não se perturbe. A perturbação é decorrente do amor. Então eles amavam Jesus. Nem se assuste, né? Nem se atemorize, que não tenham medo. Porque quando a gente ama Jesus, quando a gente aceita o sofrimento por amor de Jesus, como na cruz, no meu sofrimento eu digo, Senhor Jesus, eu quero que nesse sofrimento esse meu sofrimento seja um ato de desagravo, eu quero sofrer por ti, desagravo pelos meus pecados, pelas almas do purgatório, e então eu me coloco na cruz também, para ajudar Jesus como sirineu a carregar a cruz. Então o sofrimento tem um significado totalmente diferente do sofrimento do dia a dia, né, que a gente vê no mundo das pessoas que não entendem que o sofrimento é redentor. O sofrimento é inerente ao ser humano, diz o Catecismo da Igreja Católica. E o interessante é que o sofrimento vem para todo mundo. Para todo mundo. Quer ser cristão ou não. Mas o cristão, ele aproveita o sofrimento. Quantas vezes a gente vê cenas de pessoas que estão acamadas muito doentes e a gente vai lá para dar uma força e chega lá e se desmonta diante daquela cena. E a própria pessoa que está passando por aquela provação, perdeu a saúde, perdeu muitas coisas, é que nos dá força. Por quê? Porque aquela pessoa entendeu o significado do sofrimento. Não é que a gente vai sair por aí pedindo sofrimento, como São Francisco, por exemplo, que no final do dia, quando ele tiveram um dia muito calmo, muito tranquilo, ele dizia para Jesus na oração: Senhor, não me amasses hoje? Não me desse sofrimento? Não, longe disso, longe disso. Mas aceitar os pequenos sofrimentos do dia a dia. E de fé em fé, eu aceito esse sofrimento por amor a Jesus. E ali eu vou fortalecendo a minha fé. E de fé em fé a gente vai crescendo na graça. A ponto de que a gente vai se fortalecendo na cruz de Cristo. Sofrendo por amor a Ele e preparando, né, o nosso lugar no céu. Essa é a proposta que Jesus tem para nós nesse dia de hoje. O ato de coragem, a coragem é o coração que age no medo. Coragem é ir com medo. Então não esperemos ser santos para ter a coragem de assumir o nosso sofrimento. Vá com medo. Deus te abençoe.